Graça e paz, me chamo Ingrid, tenho 25 anos e vim aqui para contar meu testemunho, né, do meu deserto, da minha experiência. Tenho um relacionamento de 10 anos, sou casada há 5 anos no civil e nós temos um filho de 2 anos. E, e contar aqui o que aconteceu comigo, né, durante o processo do mês de novembro. Foi bem doloroso, né, porque a gente nunca tinha passado por uma separação e Deus me fez enxergar muita coisa, né, nesse processo, porque a gente estávamos afastados, na verdade ele ainda está. Eu me acomodei, né? Digamos que eu não estava afastada, mas eu me acomodei, né? Eu chamava ele para a igreja, ele não queria ir, então eu, ao mesmo tempo não ia e acabava não indo por conta dele. E a gente se separou no dia 22 de novembro, né, 2021. E no mês de agosto, Deus falou comigo, assim, a gente já foi pro encontro com Deus, eu já fui pro encontro de Deus com mulheres, ele de homens, e Deus falou comigo através da novela Gênesis, na parte que Jacó luta com o anjo, né, que ele fala sobre Peniel, né, que o nosso encontro fala muito sobre Peniel. Vi Deus face a face, minha vida foi transformada e Deus me falou ali comigo. Gente, eu tenho, assim, sou muito sensível em sentir Deus, sabe, presente, sobre ouvir Deus falar, ter um dom de revelações em sonhos. E durante esse processo eu sonhei tanta coisa, mas vou contar assim desde o início. A gente vinha brigando muito, eu era uma esposa muito rixosa, muito briguenta, chata, digamos assim, chata. E tudo gerava uma briga. Qualquer coisa era uma briga. E isso foi juntando, foi acumulando. Ele foi se chateando. Foi o casamento saturado, né? E no dia 15 de novembro, no feriado, a gente foi para o interior da avó dele. E ele queria. Foi briga besta mesmo, porque ele queria ficar lá, né, até outro dia. Só que não dava certo porque a gente tem cachorro em casa e não tinha como ficar lá e deixar os cachorros em casa sem comida. Então a gente veio pra casa, ele chateado. E a gente passou a semana brigado, ele dormindo no sofá. Quando foi no outro final de semana, ele nem me chamou, assim, nem arrumou as coisas dele, foi pra lá de novo dizendo que ia jogar bola num sábado. Só que quando foi no domingo, ele postou uma foto com os amigos e mais duas mulheres, né? E inclusive uma dessas virou a OM dele. Quando eu vi aquilo, eu mandei um áudio pra ele e disse, olha, não dá pra mim desse jeito, não dá. Você decide o que você quer na sua vida. E ele não me respondeu, né? Ele não veio pra casa, só veio na segunda-feira. E na segunda-feira veio ele, o primo dele, a esposa do primo dele, que é evangélica. Ela ficou aqui comigo à tarde, ele e o primo dele saíram. E ela olhou pra mim e disse assim, Ingrid, já apareceu cobra aqui dentro? Eu disse, já apareceu 4 vezes. Aí ela disse assim, eu tô sentindo uma sensação de perigo aqui dentro. Aí elas, vamos orar? Colocou o hino, eu coloquei o hino e a gente foi orar. E eu chorava tanto, porque parece que eu tava sentindo. E ela começou a orar e ela dizendo que tava vendo no canto do muro, assim, lá de fora da minha casa, um homem olhando por fora, querendo entrar. E ela repreendendo ali com toda a autoridade. E depois da oração, quando foi tarde, eles foram embora e à noite eu e ele a gente foi conversar e ele chegou pra mim e disse que iria um tempo. Gente, eu fiquei sem chão. Eu não esperava aquilo, de verdade. Queria um tempo que não dava mais e ele chorou muito. Eu também chorei muito.
Eu pedi muito para que ele não fizesse isso por nossa família, né? Por todos esses anos que a gente passou junto, mas não teve jeito. A gente foi dormir e no outro dia eu insisti de novo, insisti muito, mas sabe aquela. Eu não via mais meu esposo, eu não conseguia ver mais ele. Ele passou a semana muito distante de mim, eu ainda ia atrás, né? Queria voltar e eu ficava pedindo, eu me humilhei tanto, gente, não façam isso. Eu sei que no início é a fase do luto, é a fase onde a gente não aceita de jeito nenhum, mas não façam isso. O que eu fiz, né? Eu me humilhei muito, muito, muito mesmo. Eu chorava pedindo para que ele, por favor, não me deixasse, que eu não vivia sem ele, mas é um erro assim que eu cometi. Não deixava ir, né? Mas no início eu creio que a maioria das pessoas são assim. E desde então ele tinha mudado a senha do celular. Todo final de semana ele tava lá. E foi onde ele conheceu a OM e acabou ficando com ela lá. E o inimigo usou isso para prender ele lá, né? E quando eu vi com 15 dias ele postou uma foto com ela, eu outra coisa, gente, tirem das redes sociais. Não queira nas redes sociais porque é muito dolorido. Se você quer lutar por sua restauração, tire das redes sociais. Não queira saber. Mas eu cascaveava tudo, tudo. Eu tinha acesso ao Instagram dele, eu tinha senha e eu olhava tudo, tudo. Gente, era muita mulher. Inclusive essa OM, né? Eu via as coisas, conversas dele no Instagram e aquilo era uma facada pra mim. Com 15 dias eu vi uma conversa deles, ela querendo ir para uma pousada e querendo que ele levasse nosso filho. Então ali também foi. Ali para mim foi a pior coisa da minha vida. No meu filho ela não toca. Foi uma briga muito feia. E um dia antes dessa briga, eu tinha ido para a igreja, né? Sabe aquela ditado que todo mundo fala, né? Quem não vai pelo amor vai pela dor. E eu fui pela dor. Não esperem pela dor, né? Porque é muito pesado, muito pesado. O que Deus quer mostrar pra gente. E eu fui pra igreja, né? E quando eu cheguei lá, ninguém sabia de nada, ninguém. Deus usou um pregador e chegou até a mim e disse que o inimigo estava querendo destruir minha família, mas que Deus não ia deixar, porque minha família era uma bênção de Deus, uma bênção do Senhor. E eu só chorava, só chorava, só chorava. E no final do culto, o pregador veio falar comigo, perguntar se ele já tinha ido embora, se ele já estava aqui dentro. Só que já tinha saído porque eu não estava aguentando mais ele viver aqui dentro e saindo todo final de semana, me deixando sozinha com o filho, com o nosso filho. Então eu peguei as roupas deles e a roupa dele e coloquei no carro e mandei ele embora. Aí tinha ido pro culto, né? O pregador falou isso, eu disse que ele já tinha ido embora, já tinha saído de casa. E ele disse assim que Deus tinha mostrado a ele que isso aconteceu porque estava atrapalhando o nosso relacionamento com Deus, meu relacionamento com Deus. E eu sabia que estava atrapalhando realmente e eu realmente precisava disso. Sabe esse choque de realidade que eu nunca tinha passado por isso, nunca sofri dessa forma. Desculpa, gente. Eu tinha, quando eu voltei para casa, eu disse a Deus, né, que não queria mais, não queria mais brigar, sofrer essas coisas. Mas no outro dia, peço uma coisa. No outro dia aconteceu isso, né, dentro dessa pousada e ela querendo que ele levasse nosso filho e foi uma briga feia mesmo, né? E eu queria voltar, mas no tempo eu não queria, sabe? Assim, ficava quando acontecia essas coisas, eu dizia, não, Deus, pra mim não dá. Mas eu sabia que minha família
bênção do Senhor, foi Deus que me deu. Não é a primeira vez que Deus fala sobre isso, né? E com o passar do tempo, eu me humilhando, como sempre, vim para voltar. Chegou a época do Natal, né? E isso, todo final de semana ele estava lá. E eu via fotos deles dois, em festas. Ele voltou a beber muito. E deixou as amizades que queriam ajudar ele. As pessoas que queriam, né, levar ele para a igreja, ele não respondia, não. Deixou pra lá mesmo, se afastou total dos amigos que queriam ajudar ele. E se afastou, inclusive, de mim, né, e do filho dele. Aí chegou a época do Natal. No Natal, ele, assim, me chamou pra ir pra casa de uma amiga da mãe dele, que todo ano a gente passa, só que ele não ia passar o Natal comigo, foi porque a mãe dele falou, reclamou com ele, e ele me chamou. Eu fui, achando que ele ia passar com a gente. Aí ele disse que não ia viajar. Mas a gente chegou lá às 10 horas, quando deu meia-noite, eles vão pra casa? Vamos. Achei que ele ia ficar aqui. Ele me deixou, olhou pra mim e disse assim: vou dormir na minha mãe. Eu olhei pra ele e disse: não precisa mentir, porque eu sei pra onde você vai. E ele saiu, com raiva, saiu dizendo que era mentira, que não ia pra lugar nenhum. Só que a gente sabe, né? O inimigo cega a gente, o inimigo cega muito. E ele foi pra lá, passou a festa do Natal com ela lá. No outro dia foi a festa do aniversário dela, né? E a mãe dele tinha ido pra lá. No outro dia, pra casa da avó dele. E a mãe dele me disse assim, que ele ficou lá. Ela não quis contato com ela. Justamente pra não ter o pé dele querer levar pra ela conhecer a família e tal. Ele tava muito cego mesmo. E até então eu tentava me aproximar dele, mas era um erro também, porque eu não via mais ele, eu não via mais aquela pessoa nele. E chegou o ano novo, né? Na época do ano novo, a gente faz tempo de relacionamento todos os dias primeiros, né? Então eu achava que a gente ia passar junto, que ele ia querer. Todos os anos a gente passava na casa do meu tio e esse ano foi muito doloroso pra mim, dolorido demais. Quando chegou o ano novo, ele veio pra cá no dia 31, passou o dia só. Quando chegou a noite, ele pedindo pra passar o ano novo com meu filho na casa da mãe dele. Eu disse: não, eu não vou passar sozinho. Aí eu disse: passa com a gente aqui, já que você vai passar na casa da sua mãe. Não quis. Só que eu acho, até hoje eu não sei, na verdade eu não procurei saber, mas eu acho que ele não passou na casa da mãe dele. Quando foi no dia primeiro, eu soube que ele ia passar a festa do Ano Novo no interior, numa festa, João Gomes, com ela, pra variar, com a OM. E no dia primeiro, meu filho caiu do sofá, com a cabeça no chão, e ficou desfalecido. E eu fiquei desesperada, porque eu estava sozinha. E eu chamei um amigo meu e a gente foi para o hospital. Avisei a ele, né? E ele lá, né, nesse interior, se ajeitando, se arrumando para ir para essa festa. E ele ligando, sempre mostrando preocupação, mas em nenhum momento ele disse: vou voltar, né? Ele só disse assim, que se acontecer alguma coisa, ligasse para ele voltar. Mas ele não voltou. Então, passei o ano novo, a virada do ano com meu filho sozinho em casa. O dia primeiro, desculpa, gente. O dia primeiro com meu filho no hospital, né? E aquilo, ele falando comigo e eu, não, pra mim, assim, pra mim já tinha dado ali, sabe? Passou o ano novo, chegou o feriado do dia 6, acho que é dia 6 de janeiro. Ele me chamou pra ir pro condomínio, lá com a mãe dele, né? Piscina. Eu fui. Ele dormiu aqui. A gente teve contato sexual, né? Que também é muito difícil, mas não é bom. Não é bom. Realmente eu deixaria mesmo, de verdade. Eu cometi esse erro, né? E no dia 6 de janeiro foi a última vez que eu pedi pra voltar com ele. Eu disse: você não quer voltar? E ele disse: não, não agora.
Disse, tá bom. Respeitei a decisão dele. Eu falei do divórcio, né? Realmente ali eu disse, não, ali eu não queria mais mesmo passar por isso. Então, depois disso eu me afastei muito. Me afastei mesmo dele. As pessoas que vinham me contar as coisas, eu dizia que não queria saber mais dele, nada dele, mas queria realmente esquecer. Queria realmente entregar na mão de Deus e deixar Deus trabalhar, porque eu não estava deixando Deus trabalhar. Eu passei muito tempo rodando no deserto e eu não queria isso, rodar no deserto. Eu queria que isso acabasse de total, eu queria que acabasse de verdade. Porque eu não aguentava mais sofrer, não aguentava mais meu filho chamar pelo pai e eu sem saber o que fazer, né? Esse tempo todo eu não tinha me envolvido com ninguém. Aparecia muita gente, mas, sabe, eu queria realmente a restauração do meu casamento e eu deixei na mão de Deus. Mas queira ou não, a gente acabava descobrindo as coisas. Quando foi mês de fevereiro, próximo do carnaval, acho que foi dia 15 de fevereiro por aí, já tinha acontecido muitas coisas, tinha descobrido muitas outras coisas dele com ela, ele saindo para as festas e tal. Não, ao todo custo, ele às vezes dizia que não tinha dinheiro, porque como eu não trabalhava, é ele que bancava a casa, ele que sustentava a casa. Então, a todo custo, a gente tinha que manter contato porque ele que pagava tudo. Então, eu chegava pra ele, pedia as coisas, muitas vezes ele dizia que não tinha dinheiro, mas eu acabava descobrindo que ele ia pras festas. Mas depois eu descobria que ela que pagava tudo, né? Pagava ingresso, gasolina, tudo pra ele. E aquilo me corroía, sabe? Me matava por dentro. Mas eu dizia, Deus, eu não quero tá passando por isso, né? Até então que eu ia pra igreja muito, muito direto. Fazia campanha e eu entrei no processo seletivo para começar a trabalhar e passei nesse processo seletivo. Antes de passar nesse processo seletivo, eu entrei numa campanha 7 dias na igreja, né? E eu disse, Deus, eu não vou sair dessa campanha sem uma resposta tua. Quando foi no último dia de campanha, eu recebi um e-mail dizendo que eu tinha passado no processo seletivo. Passei na entrevista e nesse mesmo dia eu avisei a ele, né, que tinha passado no processo seletivo, que ia começar a trabalhar e que depois que eu recebesse meu salário eu não ia precisar mais dele, né, que eu queria cortar todo o contato com ele, só ia querer vínculo com meu filho, né, por causa do nosso filho, e que ele trouxesse as chaves da nossa casa. Até então ele não me respondeu. Quando foi no outro dia, ele teve que vir pra cá pra ficar com o nosso filho, porque eu ia fazer exame médico admissional. E ele veio, eu cheguei da igreja, ele tava aqui já. Aí entrei no quarto e ele veio atrás, perguntando como é que tinha sido. Eu falei. Aí ele disse assim: Você vai continuar me tratando assim? Eu disse, tratando como? Se me tratando mal. Eu disse, não tô lhe tratando mal, é a forma que tem que ser. Ele, não, você tá me tratando muito mal, eu tô ficando muito mal com isso. E começou a gente a conversar. Isso foi no último dia de campanha, tá? E eu disse a Deus que não ia sair sem uma resposta, né? Porque a gente passou quase 2 meses sem contato nenhum, sem falar sobre a gente. Porque realmente eu não queria contato nenhum com ele. Aí a gente conversou, ele disse que queria se aproximar, que queria voltar, queria a família dele de volta. Gente, ali eu fiquei sem reação, porque eu não esperava isso. Porque a gente passou muito tempo sem contato, sem falar sobre a gente. E realmente eu achava que ele não queria mais. E ele disse assim, que estava pedindo a Deus para que Deus criasse uma situação para tirar ele de lá. Porque ele entrou numa enrascada, ele se envolveu com quem não devia. Que ela tinha tentado se matar e que estava sem saber o que fazer. Gente, eu chorei.
eu chorei muito, porque eu vendo minha família ser destruída assim, meu Deus, o que que eu faço, né? A gente não pode fazer nada. E nesse meio tempo, eu tinha sonhado 2 vezes com ela. Eu sonhei tava ele, eu e nosso filho numa mesa. Ela chegava rindo endemoniada com uma corda. E ela começava a passar essa corda nele. E ele começava a chorar. E eu começava a orar. Eu tive outro sonho, onde vinha um demônio horrível na minha direção e dizia assim: eu tô lutando para destruir. E eu olhava para ele e dizia assim: e eu tô lutando com minhas orações. Por um acaso, lutando com o Papai do Céu, alguma guerra já foi perdida? Ele se materializava nela e saía correndo. Outra vez eu tinha sonhado com os gêmeos, amamentando os gêmeos. E até então eu não sabia o que que significava, né? Aí eu falei com uma pessoa que ela tem o dom de interpretação de sonhos. E ela me disse assim: Ingrid, se prepare porque Deus vai lhe honrar duplamente. E isso foi antes de eu começar a trabalhar, antes de arrumar um emprego. E eu disse: glória a Deus, né? Fiquei muito feliz esperando. Eu sonhei isso no mês de janeiro e demorou muito, assim, eu achava que não ia acontecer, né? Desse tempo que a gente tentou se aproximar, eu acabava descobrindo muitas coisas. Porque ele não deixava ela, né? Esse erro da gente se aproximar, ele lá, a gente tem que ter muita sabedoria, gente. Muita sabedoria. E eu não tinha. Eu acabava batendo de frente, discutindo. Tudo que eu descobria, eu jogava na cara dele. Então, aquela coisa. Tá vendo? Você não mudou, não. Você não mudou. E aquilo me deixava muito pra baixo. Chegou o tempo do carnaval, ele foi pra lá, né? Passou o carnaval com ela. Depois voltou pra casa. Aconteceu uma confusão com ele, com os dois lá. E ele chegou dizendo assim, que tinha acontecido uma confusão com eles dois e que ia dar uma basta. Até então eu fiquei na minha, calada. Se Deus, eu não vou falar nada, eu vou ficar na minha, eu vou orar. Porque eu não tinha muita sabedoria, não tava tendo muita sabedoria, porque tudo batia de frente, tudo eu questionava, tudo eu falava mal, né? E ele chegou e foi pra uma praia com os amigos dele, mas até então ele disse que ia dar um baixa, mas esse baixa nunca chegava. E eu ficava muito, muito, muito perturbada. O inimigo me perturbava muito. Chegou um tempo que à noite tava perturbando muito a minha e meu filho. É na madrugada. E eu disse, não, eu não vou querer mais não. Sabe que ele tava tirando meu juízo. Eu cheguei pra ele e disse que não dava mais. Acabava descobrindo as coisas que eu não quero mais. Até passou o mês de março, chegou o mês de abril e nada, né? Ele falava que queria a família dele de volta, mas ele colocava praticamente a culpa toda em mim. Que não tinha voltado antes por minha causa, porque eu era assim, sabe? Só que a culpa, eu tinha minha parcela de culpa, eu tenho minha parcela de culpa, né? Da separação, mas a culpa não era só minha. Mas principalmente assim, porque eu era a pessoa que Deus queria que eu lutasse, né? Pela restauração, pelo meu casamento, por minha família. Queria que eu lutasse. E eu tava sem força já. Sabe quando você acha que não vai acontecer? Então, sabe, deixei na mão de Deus, se fosse pra ser, iria acontecer. Mas que eu não iria lutar mais. Foi o mês de abril. Chegou a Páscoa e no feriado e fui trabalhar, né? Comecei a trabalhar e quando eu tava voltando do trabalho eu vinha passando mal,
dentro do ônibus, sentindo alguma coisa ruim. E quando eu cheguei na academia, vi uma mensagem dele dizendo que tinha deixado minha chave na vizinha. Na mesma hora, gente, na mesma hora, eu disse, ele levou e meu filho lá. Quando eu cheguei em casa, e eles disseram que tinha ido para um aras de cavalos com o nosso filho, mas eu sabia que era mentira, eu sabia que ele tinha levado ele lá. E Deus acaba me mostrando, né, que ele tinha levado ele para lá mesmo. Gente, eu passei muito mal, Porque eu disse, eu não acredito que ele fez isso, porque era a única coisa que eu tinha pedido para ele mesmo, para ele não fazer, era envolver o filho da gente nisso. Porque o inimigo, queira ou não, ela não tinha culpa, né, das coisas, mas o inimigo estava usando muito ela para destruir meu casamento, nossa família. E ele sabia, ele é afastado, ele sabe da palavra, ele sabia do que estava acontecendo. Mas dia 15 de abril, na Páscoa, ele levou meu filho lá. E eu fiquei horrorizada com isso, né? E eu disse a ele, isso foi na quinta-feira, dia 15. Quando foi na sexta-feira, eu não falei nada. Ele chegou aqui, pegou o carro, nosso carro, e foi pra lá. Até então, ele não sabia que a família dele tava lá. E a esposa do primo dele, que é muito minha amiga, que é a que tem o dom de interpretação de sonhos, tava lá. Então ele deu de cara com ela lá. Ela me contou tudo o que aconteceu, né? Eles dois estavam lá. No outro dia, no domingo, no sábado, ela chegou lá de surpresa na casa da avó dele. E ele tava todo, como é que se fala? Sem jeito, porque ele não esperava que, né, a família dele tava lá. Então ela me contou tudo o que aconteceu. E quando ele chegou, eu mandei umas mensagens pra ele, disse que ele podia curtir o final de semana dele com ela, que ele me esquecesse, que eu não queria mais de verdade. Que depois que ele levou nosso filho lá, pra mim foi a gota d'água. Quando ele chegou, eu bloqueei ele no WhatsApp. Quando ele chegou, ele também não falei nada. E eu me ajeitando pra ir trabalhar. Ele disse assim: eu quero conversar com você. Mas tudo bem. Fui trabalhar. Quando eu voltei, eu vi uma mensagem dele pedindo perdão, dizendo que a partir daquele dia estava cortando todo o vínculo que tinham com ela, que não queria mais nada com ela, porque não sentia nada por ela, que não estava feliz. Eu também não respondi. Pediu perdão por ter envolvido nosso filho nisso. E eu não respondi. Mas quando eu cheguei em casa, eu sentei com ele, disse que eu estava decidida no divórcio. Que o que ele fez e ter envolvido nosso filho para mim foi a gota d'água. Não queria mais. E ele só ficou calado. Acho que depois de uma semana a gente conversou de novo, ele pediu pra conversar de novo e disse que queria se aproximar, queria ser meu amigo. Sim, outra coisa que eu tinha esquecido. Nesse dia, quando eu voltei pra conversar com ele, ela não parava de ligar. E eu dizia, atenda ela. E ele, então, ela tá assim porque eu deixei ela. E ela não parava de ligar, gente. Não parava, não parava, não parava. E aquilo me doía tanto ver aquilo, né? Ver meu marido, queira que não, ainda era meu marido, tá nessa situação, né? Com outra pessoa envolvida no meio do casamento da gente. E, gente, a todo custo, Deus se mostrou presente no nesse processo, nesse deserto. Foi muito sofrido para mim, muito doloroso. Mas Deus sempre se mostrou presente. Sempre falava comigo, todos os dias eu consagrava a minha casa. Eu orava, eu jejuava. Eu lutei muito.
muito. Fiz campanha de oração. Mas sabe quando chegou aquela fase que é a terceira fase do deserto? Quando você nem ora mais pela restauração. Eu entreguei realmente na mão de Deus e deixei, né? Foi quando eu vi Deus agir, foi quando eu vi que Ele estava vindo atrás, vindo e cada vez mais vindo, né? Se querendo se aproximar, as coisas lá estavam esfriando, né? Estavam ficando ruim e eu só dava glória a Deus por isso, sabe? E a todo custo, quando eu ia para os cultos, Deus falava comigo que ia trazer de volta, que era para me fazer o culto de ação de graças. E minha família era a bênção de Deus. Sempre, sempre. Todos os cultos, Deus falava comigo. Em sonho, eu orando, eu acabava escutando, eu escutava Deus falando comigo. E eu via coisas, sabe? E é surreal. Para quem não entende, assim, o poder de Deus, o agir de Deus, é surreal. Não sei nem explicar o que eu passei. E eu comecei a trabalhar, eu conheci outras pessoas, né? Comecei a sair para me divertir. E isso acabava incomodando ele. E ele via que eu conseguia viver sem ele. Eu estava conseguindo superar, né? Não estava sofrendo mais. E isso começou a sempre todo mundo fala, né, que é aquele ditado assim que o que fica é o que dói, né, é o que sofre mais, o que vai nem tanto. Mas depois as coisas invertem, né? E foi isso que aconteceu. Eu já não sofria mais, mas ele estava ficando pior. E eu sabia que isso era agir de Deus, porque Deus sim uma vez falou que isso ia acontecer. E quando eu vi isso acontecendo, era para me dar glórias a Deus. E eu sempre fazia isso. Meu Deus, glória a Deus. Por cada detalhe, cada coisa que o Senhor fez, pelo que o Senhor não deixou acontecer, pelo que o Senhor não fez. Glória a Deus. E nesse meio tempo, né, que eu esqueci de falar até. Nesse meio tempo do meu sofrimento, uma amiga minha, amiga de muito tempo, ela era minha líder de célula, né? Ela passou por um deserto com o marido dela. Só que ela que foi, né? Ela que teve um OH. E o deserto dela também foi muito pesado. E por incrível que pareça, ela sem saber de nada, ela entrou em contato comigo, pediu meu WhatsApp e veio conversar comigo pra saber como é que estavam as coisas. Eu acabei contando a ela. Foi através dela que eu conheci a Elaine, né? Uma benção. E ela disse: Ingrid, assiste os vídeos dela, que você vai aprender muita coisa. E realmente, Deus me fez conhecer, né, Elaine. E eu assisti os vídeos todos. Eu acho que eu assisti todos os vídeos. Todos os vídeos de Elaine eu assisti. Aprendi muito, muito. Eu disse: eu não quero rodar mais no deserto. Eu quero deixar aí. E foi assim que eu consegui a aproximação, né? No deixarei. E a gente se aproximou, a gente conversou. Ele disse que queria ser mais amigo, queria pelo menos me abraçar, queria ficar mais próximo de mim. Foi até que então ele veio morar aqui praticamente, né? Até porque quando eu comecei a trabalhar de madrugada. Então ele tinha que ficar aqui para ficar com o nosso filho. Então desde então ele não saiu mais daqui. Mas a gente era separados, né? Cada um no seu canto. Mas quando a gente se aproximou, a gente teve relação, né? Depois da aproximação eu não me arrependi. Mas antes, né, eu me arrependia muito quando tinha. Porque eu sabia que ele estava correndo. E nessa aproximação eu sabia que ele não tinha deixado de vez. Ele queria que Deus criasse uma situação para que ele não se saísse como culpado, né? E enfim, aconteceu. Eu não sei como, nem mais, né? Não perguntei.
e nem quero saber como foi que aconteceu. Mas no dia 28 de maio, a gente saiu, só por sair mesmo, assim, se aproximou. E no dia 29 de maio, a gente foi lanchar e foi pra praia à noite. E lá a gente conversou. E foi quando ele pediu pra voltar. Gente, eu não sabia onde a minha felicidade, o tamanho da minha felicidade. Ele pediu perdão, disse que estava cego, o inimigo usou, né, muita coisa, cegou ele pra acontecer muita coisa, pra destruir a nossa família. Mas que ele estava disposto a mudar e fazer tudo diferente, né? Aí, resumidamente, né? Eu tô contando assim meu deserto resumidamente, porque aconteceu tanta coisa, gente, tanta coisa. Eu sofri muito, muito, mas sabe quando Deus fala que quando a luta é grande, a vitória é maior. E foi isso que aconteceu. Porque minha luta foi muito grande. Foi 6 meses de deserto. 6 meses de deserto. E para honra e glória do Senhor, foi uma escola, né? O deserto é a escola de Deus, onde você aprende a se portar, como ser uma pessoa melhor, uma mulher melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma serva melhor, né? E eu disse a Deus, Deus, eu não quero nunca mais me afastar do Senhor, porque eu só tô aqui com minha família de volta por tua causa. E é isso, gente, né? Depois da volta, não é que acabou a restauração, a luta, não. Quando a gente volta, vem outra luta para manter, né? E não dar brecha, né? Não deixar o inimigo entrar, porque ele ainda vai querer destruir, né? E assim, ele voltou afastado, né? Eu tenho muita sabedoria com isso. E voltou assim, um pouco complicado em questão de segurança, né? De medo. Mas eu sei que Deus está trabalhando nisso, né? Eu entreguei na mão de Deus e eu oro muito para que isso não venha nos afastar novamente. Mas eu tenho minha vitória, o meu milagre, porque Deus disse que ia trazer o meu milagre, que era meu marido de volta. E eu sou muito grata a Deus por isso. E nesse meu deserto, quando eu comecei a trabalhar, eu conheci outras pessoas, amizades, que eu sei que não eram de Deus. E hoje Deus afastou, né? Porque minha família é o que é mais importante para mim. Primeiramente Deus, segundamente minha família. E contei aqui, né, um pouco da minha experiência no deserto que eu tive, resumidamente. Porque se eu for contar tudo mesmo, detalhe por detalhe aqui, vou passar dias contando. Mas primeiro que Deus me ajudou, Deus sempre esteve comigo, segurando minha mão. Teve pessoas maravilhosas que me ajudaram nesse meu deserto, no meu sofrimento, que foi minha mãe, que foi essa minha amiga, que era minha líder de célula, essa esposa do primo dele, que é evangélica, me ajudou muito, muito mesmo. Tive amigos próximos que não me deixaram na mão, me ajudaram. E eu passei uma barra muito grande, tanto com ele, assim, como financeiramente também, dentro de casa. E deserto, eu passei por 2 tipos de deserto, que foi o deserto dentro de casa também. E também não é fácil, não é fácil. E eu não aguentei, né? Mandei embora, eu não aguentei. E, gente, olha, só tenho uma coisa a dizer, Deus é muito fiel. Quando Ele fala que vai fazer, Ele vai fazer, Ele faz. Pode passar o tempo que for. Eu já estava desacreditada. E a volta da gente foi uma coisa que eu não esperava. Porque... E é assim que Deus faz. Quando você tá ansiosa, quando você quer muito uma coisa e que você tá focada só naquilo, Deus não faz. Porque é isso que Deus quer que a gente, né, tira ele do foco. Destrone o seu esposo, destrone o cônjuge, porque
primeiramente a gente tem que buscar a Deus, a gente tem que orar, buscar primeiramente a Ele e não ao nosso cônjuge. E é isso que eu fazia, né? Eu errei muito, eu colocava ele no trono, primeiramente tudo ele à frente de Deus. E por isso que Deus tirou. Deus tirou da minha vida. Deus fez como o Jó. Deus tirou, mas Deus me deu em dobro. E eu só tenho a agradecer a Deus. Né? Os vídeos de Elaine, que me ajudou muito, me ajudaram muito. Sempre quando eu tava mal, colocava um vídeo e ali me botava pra cima, eu batia o pé no chão e dizia, eu vou conseguir, vou fazer isso e eu vou conseguir. E eu consegui. Hoje meu marido tá dentro de casa, né? E me surpreendeu muito, porque quando a gente tava voltando, eu disse, Deus, eu não vou deixar nas tuas mãos, eu não vou cobrar sobre a aliança, nem celular, de senha, essas coisas. E a primeira coisa que a gente voltou, foi ele olhou pra mim e perguntou, você trouxe sua aliança? Eu olhei pra ele e disse, eu não esperava por isso, eu não tinha levado. Não tinha levado a aliança. E ele colocou a dele, quando eu cheguei em casa, eu coloquei a minha. E o celular, né? Desde então já não me escondeu mais nada. Quer esquecer o passado, quer tudo diferente, quer mudar. E realmente eu, disse a Deus, estou disposta a mudar completamente para que o nosso casamento, né, foi uma fase que Deus nos fez ensinar muita coisa, tanto a mim como a ele, porque ele também tem muito a contar. E eu creio que um dia ele vai contar o testemunho dele, o outro lado, né? Porque o dele também foi muito pesado. Hoje ele vê que o inimigo cegou, né? Ele fez muita coisa errada porque o inimigo cegou ele. Ele deu brecha e ele sabe da minha luta. Do tanto que eu lutei, foi muito joelho no chão, jejum e muita oração. De madrugada, todos os dias na madrugada, eu tava ali, campanhas e campanhas atrás de outros. Jejuns, passava dias sem comer. Mas hoje eu digo, valeu a pena. Eu perdi muito peso, né, nesse meu deserto. Mas Deus me fez recuperar agora. E valeu a pena. Tudo que eu passei valeu a pena. Porque foi um aprendizado grande, grande. E é isso, gente. Quem tá lutando pela restauração, não desista, não desista, não dê brecha. Porque Deus vai fazer. Deus vai fazer na vida de vocês. Se tiver OM, não tenham dúvidas que Deus pode tirar, porque Deus tira. Deus tira a penina das nossas vidas e devolve nossas bênçãos. Então é isso, gente. Fé em Deus, muita oração, busquem a Deus primeiramente e é isso. Muita oração, jejum e foco na restauração, né? E lembre-se, deixe ir. Esse é o segredo, deixe ir, porque é aí que Deus faz. É quando você não fica mais ansiosa. É assim que Deus faz.